Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das meninas. Eu sou a Monique e aqui neste canal nós te ensinamos tudo que você precisa saber na sua jornada em busca do seu PhD, do seu mestrado nos Estados Unidos com bolsa 100%, né? Seu estágio acadêmico remunerado e até mesmo seu pós-doc. Bom, hoje eu vim aqui acabar com um monstro que está aí aterrorizando a vida de vocês, né, time? Eu vou te provar que existem sim outras coisas que podem te impedir de estudar nos Estados Unidos com a sua bolsa 100%, mas que o inglês definitivamente não é uma delas, tá bom? Time, preciso que você entenda 4 pontos aqui de por que é possível e por que tá mais real, tá cada dia mais real essa possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Eu preciso que você já venha aqui comigo nesse ritmo, tá? Nesse ritmo bem rápido, porque é assim, sabe que a gente gosta das coisas diretas aqui nesse canal, né? Tudo que a gente fala aqui é para você aproveitar, a gente não fica falando nada de blá 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 para você. Então, eu preciso que você entenda esses 4 pontos e aí você vai perceber que cada dia está mais real estudar nos Estados Unidos com o inglês básico. Time, primeiro, eu quero que você pense na dinâmica do mundo de hoje em dia, tá? Como que é a troca de informação hoje em dia? E como que isso pode te ajudar na sua ida para os Estados Unidos, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui para você refletir, vou te dar um exemplo de pessoas reais para que você reflita, tá? De como que é a dinâmica dos tempos de hoje, tá? De como que isso vai te ajudar. Presta atenção aqui. Tem o caso do João Pedro, famosíssimo, tá? O João Pedro gravou o podcast com a gente e, assim, simplesmente tá no top 3 de melhores podcasts que a gente já gravou. Qual que é o caso do João? João, estudante do interior do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, interior de algum lugar do Sul, se eu não me engano, estudante EAD de história. Um belo dia encontrou a gente ali no Instagram, aquilo ali deu um clique no João. Ou seja, como é que é a dinâmica do hoje em dia? Você pode usar as redes sociais, você pode usar as mídias para coisas fúteis ou para coisas que realmente te agregam. E aí o João encontrou a gente ali num belo dia, começou a seguir a gente, participou acho que de uma jornada, participou assim de uma jornada nossa, e a partir daquele dia o João, que tinha um inglês sub-zero, escutem o podcast do João, ele conta a história da boca dele, que tinha um inglês sub-zero, que fazia história à distância, EAD, que trabalhava o dia inteiro, ele simplesmente resolveu que ele ia estudar inglês. E ele usou todos os recursos, tá? Ele usou todos os recursos que existem para aprender inglês. Ele precisava ser um expert em inglês? Não, ele precisava sair do nível sub-zero que ele estava, né? Que ele sempre esteve ali nos, sei lá, 23 anos da vida dele, ele esteve naquele nível sub-zero e ele precisava chegar no nível básico, um nível bem baixinho. Era isso que ele precisava. Ele usou, né? Se organizou bem, se planejou bem e usou ali ele tinha um ano para estudar o inglês dele. Time, o João conta ali no podcast que ele estava tão quebrado que ele não tinha dinheiro assim para nem para as aplicações das universidades, de tão sem dinheiro que ele estava, quanto mais para fazer aula de inglês, né? Então ele teve que estudar por conta própria. Um outro exemplo que eu vou te dar aqui de pessoas que saíram do nível sub-zero e tiveram realmente que combater este monstro dentro da pessoa, né? É o Igor. O Igor, ele acompanha a gente no Instagram já faz pelo menos 1 ano e meio. E sempre muito ativo, sempre acompanhando a gente. E tudo que a gente fala, o Igor faz. E o Igor, né, focou 100% no negócio. Meninas, eu quero fazer, mas meu inglês é muito ruim. O que eu faço? O Igor, você tem que estudar, né? Estudar inglês. Ai, meninas, não tenho condições de fazer aula de inglês, não tenho condições de fazer nada. Igor, você tem que estudar inglês de alguma maneira. Usar os recursos que a gente tem hoje em dia. Para você chegar no nível básico de inglês, time, você não precisa de muito esforço. Preciso que vocês entendam aqui junto comigo como que acontece a curva de aprendizado, tá? Essa curva, inclusive, ela tem um nome que no momento eu não me lembro. Ela tem o nome do pesquisador que desenvolveu essa curva de aprendizado, eu não me lembro o nome dele agora, uma pena. Essa curva, quando você está no nível 0, imagine um gráfico aqui, né? A gente tem o eixo Y e a gente tem o eixo X. Então, imagina o gráfico, você está aqui neste pontinho aqui, no 0, né? Sabe nada. E aí você quer chegar ali na frente, no eixo que você sabe o básico. A curva para você chegar no básico, ela é bem inclinada, tá? Ela é uma curva bem inclinada para você sair do 0 e chegar no básico. O que significa uma curva bem inclinada num gráfico de Y e X?
tá? O que significa uma curva bem inclinada? Significa que a gente tem o tempo aqui no valor X, né? E o aprendizado de inglês aqui no Y. Significa que o aprendizado para sair do zero ao básico, ele é muito rápido. Ele é rapidíssimo, tá? Do zero ao básico é muito rápido. Do básico ao intermediário, já diminui um pouquinho da velocidade, né? A curvinha, ela fica um pouquinho menos reta, ela vai deitando um pouquinho a curvinha assim. Para você sair do intermediário para o avançado, a curvinha deita ainda mais. Para você sair do avançado para o 100% fluente, a curvinha deita, fica assim, quase na paralelo, fica ad eterna a curvinha assim. O que isso significa, time? Que o espaço de tempo entre o zero e o básico, ele é curto, ele é um espaço de tempo de 3, 4 meses. O espaço de tempo entre o básico e o intermediário, ele é um pouquinho mais longo, ele vai requerer de você talvez um espaço de tempo de 4 meses. E o espaço de tempo entre o intermediário e o avançado, ele já vai ser um pouquinho maior. E o espaço de tempo entre o avançado e o fluente, ele não existe, ele é eterno. Você jamais vai ser 100% fluente igual um nativo americano, né? Você sempre vai estar aprendendo e aprendendo mais. Então, eu quero que você entenda como que acontece essa dinâmica do aprendizado, como que você pode usar os recursos que você tem em mãos hoje para você sair do sub-zero e para você chegar no básico. Time, não tem desculpa, tá? Os casos estão aí. Quem tem olhos para ver, que veja. Os casos estão aí. E aí, o que acontece, né? A gente tem esses casos aí, tem um caso do João, que, né, inclusive o João foi aprovado, né, foi aceito na universidade nos Estados Unidos, e o Igor, ele passou na prova do TOEFL, depois de estudando 1 ano e meio, mandou depoimento lá pra gente, né, falou, meninas, nossa, tô muito feliz, eu tava com bastante medo de fazer um investimento na prova do TOEFL, que é a prova de inglês, mas, assim, eu não podia estar mais feliz com essa trajetória de sair do inglês zero e conseguir fazer a prova do TOEFL. Bom, é isso, time. Além disso, eu queria trazer outro dado aqui para vocês. Eu já estou muito do gráfico, né? Hoje eu queria que tivesse uma lousinha aqui que eu pudesse desenhar os gráficos para vocês. Existe um gráfico da National Science Foundation, vou ver se o editor consegue colocar aqui para gente uma figurinha desse gráfico. National Science Foundation, como se fosse a CAPES, o CNPq no nível muito mais elevado dos Estados Unidos, né? É a maior agência de financiamento de pesquisa dos Estados Unidos, chama National Science Foundation. A National Science Foundation, ela recentemente liberou um gráfico, e um desses gráficos, né, que ela liberou é o número de pesquisadores internacionais que os Estados Unidos têm, tá? Então, primeiro que os Estados Unidos ele tem um número enorme de pesquisadores internacionais, e segundo que os Estados Unidos ele é o país que mais investe renda, né, per capita, dinheiro per capita por pesquisador. E por que eu estou falando isso aqui para você, Tim? Você acha que todos aqueles pesquisadores que estão nos Estados Unidos, eles são fluentes em inglês? Eles falam inglês 100%? Não. Eles não falam inglês 100%. Tá? Não tem como eles exigirem um inglês 100%. Além disso, eu que já fiz PhD nos Estados Unidos, que já tive aula nos Estados Unidos, eu sei que existem professores de diversas nacionalidades, das mais, assim, países que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, existe professor desse país, dando aula numa universidade americana, e eu te garanto que o inglês deles está ali no nível básico, tá? Eu, depois que me formei no PhD, tinha um inglês melhor do que o deles. Por quê? Porque os Estados Unidos, as universidades americanas, eles não querem saber se o cara fala inglês, eles querem saber se o cara produz resultado. É isso. Eles querem saber se um potencial estudante de PhD, se um potencial estudante de mestrado, se esse cara ele tem potencial para produzir um resultado legal para o departamento, tá? Se ele vai fazer o programa dele inteiro, se ele não vai largar o programa de PhD dele, se ele não vai largar o programa de mestrado dele, se ele não vai ali fazer um pós-doc, ele vai surtar porque tá com saudade da família, porque tá com saudade de comer arroz e feijão, que ele vai largar o pós-doc. É isso que eles querem saber. Tão um pouco se lixando para o inglês de vocês. O segundo ponto que eu quero que você entenda, para que você compreenda, para que você realmente entenda o racional de por que você pode estudar nos Estados Unidos, mesmo com inglês ruim, mesmo com inglês básico. Eu quero que você entenda isso. Time, segundo ponto é o seguinte, eu quero contar para vocês um pouco da história dos Estados Unidos e um pouco de como é nos Estados Unidos, porque talvez você está aqui no Brasil, por mais que o Brasil, né, o Brasil é muito diverso, o Brasil a gente, né, tem várias culturas, os europeus, tiveram os europeus, aí tiveram lá os africanos que vieram para o Brasil, aí a gente se juntou com o jazinho. Nossa, o Brasil é muito diverso, maravilhoso.
Time, não, o Brasil não é. Eu sei porque eu cresci no Brasil, né? Até os meus 24 anos, eu nunca tinha pisado fora do Brasil. Quando eu pisei fora do Brasil, aquilo para mim foi um choque. Ver, né, um país como os Estados Unidos, em que realmente diferentes culturas, aqui no Brasil a gente tem uma cultura, a cultura brasileira. Nos Estados Unidos são várias culturas. Time, se você não vê em lugar nenhum do mundo, eu te garanto. São várias culturas juntas, tá? Os Estados Unidos é um país que foi construído por imigrantes e ele é construído por imigrantes até hoje. Os Estados Unidos valorizam os imigrantes deles como ninguém. Você sabia que existe uma categoria de green card que chama Diversity Lottery, que é tipo loteria da diversidade, tá? É uma loteria que os Estados Unidos, todo ano, eles sorteiam 50 mil desses tipos de vistos, tá? 50 mil de diversity visto, né? Loteria da diversidade. Então, 50 mil green cards para quem quiser sair do seu país e morar nos Estados Unidos. Você sabia disso? Eu duvido. Por que isso? Porque eles valorizam a diversidade. Eles querem saber se essas pessoas vão saber falar inglês ou não? Querem nem saber. Isso não tá lá na aplicação. Então, para você, né, se você ficou curioso aí, para você existe uma aplicação, você se inscreve nessa Diversity Lottery e aí você pode concorrer a ser um desses 50 mil pessoas que ganham um green card uma vez por ano. Eles fazem esse sorteio, tá? Eles valorizam a diversidade, tá? E isso está presente no dia a dia, tá? Quando você tem contato com as pessoas que falam as diversas línguas, você vai perceber que ninguém fala ali inglês do jeito que você pensa que é da sua cabeça, da sessão da tarde. Ninguém, tá? E, de novo, quanto dessas 50 mil pessoas que vão ganhar um visto, que eles se inscreveram para um sorteio, você acha que vai falar inglês fluente, time? Quantas? Outra coisa, time, de 2016 a 2020, tá? Os Estados Unidos, eles liberaram, tá? Eles aprovaram quase 2 milhões de visto F. Você sabe o que são 2 milhões de visto F? É muito estudante. Visto F é o visto de estudante, tá? Se você não sabe. É muito estudante. Então, de 2016 a 2020, quase 2 milhões de visto F foram aprovados pelos Estados Unidos. De 2016 a 2020, quase 2 milhões de estudantes foram para os Estados Unidos estudar nos Estados Unidos, tá? Agora vem aqui comigo, fala aqui para mim. Você acha que esses 2 milhões de estudantes são fluentes? Igual você vê os estudantes aí na sua série de TV? Você acha? Reflete. Você acha que esses 2 milhões de estudantes que foram aprovados com visto F dos Estados Unidos, chegaram nos Estados Unidos, eram fluentes em inglês? Time, reflita, tá? A gente está falando de um país que é preparado para receber estrangeiros, tá? E eles vão fazer de tudo para te ajudar na comunicação. Tudo. Tudo que está ao alcance dos Estados Unidos para te ajudar na comunicação, eles fazem, tá? Eu vou te dar um exemplo que vai explodir a sua cabeça, que só quem morou nos Estados Unidos sabe disso daqui. Só quem morou nos Estados Unidos sabe disso aqui. Sempre que você liga para falar com algum serviço, seja o seu serviço de internet, seu serviço de telefonia, tá? Qualquer serviço, existe a opção de atendimento em espanhol. Você pode, todo serviço fala assim, se você deseja ser atendido em espanhol, clique 2. Aí ele fala em espanhol. Aí eu não vou falar espanhol aqui para vocês, né? Mas ele fala em espanhol. Se você deseja ser atendido em espanhol, clique 2, tá? Aí você tá, meninas, mas é porque tem muito mexicano. Sim, mas é isso que eu quero te mostrar. Tá? Morar nos Estados Unidos não requer que você fale inglês. Você consegue viver uma vida normal lá sem falar nada de inglês, sem falar nada de inglês. Não é o caso de vocês, tá? Você vai ser um estudante, rapidinho você vai pegar essa curva assim de aprendizado, você vai ficar fluente de forma rápida, tá? Mas enquanto você não estuda nos Estados Unidos, você não tá lá estudando com a sua bolsa 100%, eu quero te mostrar como que você vai chegar lá e por que que o seu inglês não vai te impedir, tá bom, time? Eu quero te falar que nos dias de hoje, tem muita gente que fala do Google Tradutor, né? Eu sei que tem muita gente que fala mal do Google Tradutor, inclusive, tá? Existe, sim, algum preconceito com o Google Tradutor, não recomendo que vocês usem bastante, mas para chegar lá nos Estados Unidos, você pode usar as tecnologias de hoje, tá? Como o Google Tradutor. O Google Tradutor, você tem que ver o Google Tradutor, ou qualquer software de tradução aí, né? Como uma boia, para quando você tem medo de se jogar no oceano. Você tem que ver o Google Tradutor como uma boia, não como algo que você vai usar para sempre. Pensa assim, quando a criança ela tá aprendendo natação, ninguém fala para a criança assim, não.
Você só vai entrar na água quando você souber nadar. Antes disso, você não vai entrar na água porque é perigoso. Time, não vai fazer sentido. Essa criança vai aprender a nadar algum dia? Essa criança nunca vai aprender a nadar fora da água. Ela precisa entrar na água, mas ela precisa entrar na água com apoio, né? Com uma boia e com alguém ali que guie ela, que ensine os movimentos da natação. Mesma coisa que é o que você vai fazer. Você não vai ficar pensando que para ir para os Estados Unidos você precisa falar inglês fluente, porque aí você ia querer aprender a nadar no seco, do lado de fora da piscina, tá? Você vai usar o Google Tradutor, você vai usar todas as tecnologias que existem de aprendizado de inglês, tá? Você vai usar o Google Tradutor para ler um artigo científico de professor, por exemplo. Você vai usar para navegar no site das universidades, para fazer seu contato com o professor, tá? O tempo de preparação que você tem aí para você aplicar para o seu mestrado, seu PhD, até mesmo seu pós-doc, tá? É um tempo ideal de pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses, né? E isso é o tempo suficiente pra você treinar bastante, né? Pra você usar bastante a sua boia, até se você se sentir seguro, para nadar já sem boinha, ou com uma boinha menor. Time, o terceiro tópico que eu preciso que você entenda para você compreender, né? Porque o inglês não é o que vai te impedir de ir para os Estados Unidos. É o que eu falei já lá atrás, tá? Eu só trouxe aqui como um tópico porque realmente é muito importante. Professor e pessoa que está lá nos Estados Unidos, cidadão americano, tá? Que estão lá, elas sabem que com o tempo você vai aprender. Elas sabem que com o tempo vai aprender. Elas convivem tanto com pessoas internacionais, elas convivem tanto com alunos internacionais, que elas já sabem que existe essa curvinha de aprendizado e que rapidamente, assim, você já está no inglês intermediário, rapidamente você já está falando, elas conhecem essa curva de aprendizado. Então, existe paciência pelo lado dos professores, tá? Tanto em sala de aula, como na orientação, existe essa paciência deles, eles são pacientes, eles entendem que você está aprendendo, principalmente ali no seu primeiro 1 ano. Não se preocupa, seu primeiro ano, te garanto que vai ter bastante paciência, né? E é do jeito que eu falei, time, existem pessoas hoje que são professores, estão ali entre outros professores e ainda se comunicam de forma muito truncada, né? Se comunicam. Esse que é o importante. De forma truncada? Sim, mas ninguém liga. O cara liga para o resultado dele, tá? Eu quis trazer isso aqui como um tópico porque isso daqui é um core, sabe? Parte intrínseca de por que o inglês não vai te impedir. Você precisa entender isso aqui. Porque se você não entender isso aqui, time, quando você estiver lá na frente, lá no seu processo de aplicação, esse pensamento vai vir na sua cabeça e esse pensamento vai te derrubar, tá? Assim como o quarto, tá? O quarto tópico eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda que você vai aprender colocando a mão na massa, tá? Você vai aprender se molhando, você vai aprender nadando. Confia que dá certo, tá? Eu falo por experiência própria. Eu cheguei nos Estados Unidos com o inglês, eu tinha saído do sub-zero, tá? Eu não tinha chegado nem no inglês básico ainda. Era o inglês entre o sub-zero e o básico. Assim, eu lembro claramente que eu queria falar para o meu professor, para o meu orientador, que eu queria falar para ele que eu ia pegar uma disciplina X lá, que estava disponível. Eu queria falar para ele que eu queria pegar essa disciplina. Eu não sabia como é que falava a palavra disciplina. Eu não sabia como é que eu falava disciplina. Disciplina de matéria, sabe? Eu queria pegar uma matéria. Não sabia como é que falava. E eu fui explicando para ele até ele entender o que eu estava falando. E deu tudo certo. Eu me informei, ainda fiz pós-doc com ele, tá? Você quer ver uma outra prova de que você vai aprender colocando a mão na massa? Quando você chega para fazer o seu mestrado, ou seu PhD, existe uma semana de orientação. Aí eles vão te falar, né, que você tem, onde que é o centro de saúde do estudante, onde que é a biblioteca, eles vão te orientar ali no seu PhD ou no seu mestrado, né? Quando você chega lá, você tem que fazer uma prova de inglês. Todo aluno internacional tem que fazer essa prova de inglês, independente de qualquer coisa. Se você é aluno internacional, você tem que fazer essa prova de inglês, independente de qualquer coisa. Essa prova de inglês, ela te nivela, tá? Ela te nivela, ela fala assim, bom, você tem um inglês muito ruim, que é o meu caso, foi o meu caso. Então, você vai ter que fazer aulas de inglês nível 0. Bom, você tem um inglês menos ruim, você pode fazer aula de inglês nível 1. Bom, você ali tem um inglês pouquinho, quase bom, você vai fazendo aula de inglês nível 2. Todos os alunos internacionais fazem essa provinha, fazem esse nivelamento do inglês deles, independente de qualquer coisa, e são direcionados para aulas de inglês, que estão inclusas no mestrado e estão inclusas no PhD, todo. Até hoje, eu conheci apenas uma pessoa
que fez essa provinha, uma pessoa internacional, né? Que são todos os internacionais que fazem, e olha que eu conheci muito internacional. Conheci uma pessoa, uma menina de Honduras, que fez essa provinha, e eles falaram assim: putz, seu inglês já tá bem bom, não precisa, né? Eles sempre querem que você faça essas aulinhas e queiram fazer, porque é muito bom. Eu fiz 1 ano e meio de aula de inglês nos Estados Unidos, 1 ano e meio de aula de inglês. No meu primeiro semestre, eu tinha aula de inglês todos os dias, de tão ruim como meu inglês era. Eles me colocaram no nível mais 0. Então, eu tinha aula de inglês todos os dias. Todos os dias. Era das 11 ao meio-dia, eu me lembro até o horário. Porque o meu inglês era muito ruim. Depois, no segundo semestre, eu avancei de turma, né? No terceiro semestre, eu avancei mais ainda de turma. Time é excelente. Eu sou muito grata, porque eu fiz 1 ano e meio de aula de inglês na Universidade Americana. Você tem noção que eu nunca conseguiria pagar isso na minha vida? Você tem noção quanto que custa isso? Um curso de inglês de 6 semanas na LSU custa em torno de $7.000. Eu nunca conseguiria pagar por isso. Eu sou muito grata. Claro que na época eu não queria ter feito, né? Principalmente porque era aula de inglês todo dia. E além de fazer esses 3, né, semestres, eu fiz um quarto semestre em que eu fiz uma aula de inglês só para conversar. Só de conversação. Era aula de inglês com a professora de inglês americana dentro dos Estados Unidos, inserida na cultura, só de falar. Cara, isso é muito foda, assim, isso é muito, muito foda, muito, muito foda, tá? Então, nessa semana de orientação, você é direcionado para essas turmas de inglês, tá? A minha evolução, ela foi ainda maior, não só nas aulinhas de inglês, né? As aulinhas de inglês, elas me ajudaram muito. Mas eu evoluí muito mais quando eu comecei a fazer os relatórios das disciplinas, por exemplo, das matérias que eu fazia, eu tinha que fazer relatório. Quando eu comecei a fazer aqueles relatórios, eu evoluí muito. Quando eu comecei a apresentar seminário, eu evoluí muito. Time, você vai aprender com a mão na massa, tá? Você vai estar inserido no lugar onde todo mundo fala inglês. Tudo é inglês. Você pedir um café, vai ser em inglês. Time, então é isso. Eu queria que vocês entendessem esses 4 tópicos, esses 4 pontos, tá? Queria que vocês entendessem eles de forma bem profunda, queria aprofundar nesse assunto, para que vocês compreendam, tá? Que não é o inglês que vai te impedir. E eu vou te falar mais, tá? Eu vim aqui só para falar sobre isso, mas eu quero te falar mais. Eu preciso te falar isso daqui, tá? O que pode acontecer de errado se você chegar nos Estados Unidos com inglês terrível, muito ruim? Horrível. Pior que o meu, vamos dizer assim. Não sei que você chegou lá com inglês pior que o meu. Time, que vai acontecer que os primeiros meses da sua comunicação ela vai ficar um pouco truncada. Você vai ficar um pouco frustrado, né? Você vai chegar ali no final do dia frustrado, cansado, de só ficar o dia inteiro tentando entender as pessoas, tentando conversar com as pessoas. Você vai ter uma comunicação inicial um pouco truncada. Você vai ter dificuldade para entender as aulas, né? As aulas são em inglês. E como eu falei, às vezes o professor não é nem americano e fala inglês com sotaque. O que você vai fazer? Presta atenção, isso aqui é muito legal. Foi o que eu fiz lá quando eu fiz meu primeiro semestre de PhD. A primeira aula que eu fiz, sentei numa cadeira assim. Time, isso é muito legal. Eu sentei numa cadeira assim. E o professor na minha frente, assim, ele era americano, não me lembro até hoje. Ele era da Califórnia. Ele era bem, assim, falava um inglês bem claro, só que eu não entendi o que ele falava. Aí eu chegado do Brasil, eu sentei assim. Eu falei, nossa, eu tô nos Estados Unidos assistindo uma matéria aqui, uma disciplina, e o cara tá ali falando inglês para mim. Eu não tô entendendo nada. Nossa, isso é muito legal. Eu me lembro exatamente onde eu me sentei. Eu me lembro qual que foi a sala que eu fiz essa disciplina que chamava Insect Biology. Assim, me lembro de forma muito viva. Eu não entendia nada que ele falava. Então, eu assisti a primeira aula ali, tinha um livro, né? Todas as disciplinas, eles passam um livro. Teve a primeira aula, teve a segunda aula, teve a terceira aula, e eu entendi, assim, 30% do que ele falava. Quarta aula, eu peguei o meu celular que eu tinha acabado de comprar, o primeiro iPhone que eu tive, o primeiro smartphone que eu tive. Sentei na primeira carteira, coloquei meu celular na minha bolsinha de lápis, tá? Nessa bolsinha de lápis aqui. Coloquei meu celular na minha bolsinha de lápis. Pus pra gravar o cara falando. E foi isso. E aí eu chegava em casa e ouvia ele falar, ouvia de novo. Pegava o livro, né, que ele tinha indicado, que eu comprei, e eu estudava aquele capítulo que a gente tinha aprendido naquele dia, eu estudava o capítulo de novo, eu estudava o capítulo de novo, eu estudava através do livro, né, já que na aula, a aula servia para mim falar assim, bom, o que que eu vou estudar do livro hoje? Né? O que que nós vamos falar aqui nessa aula hoje que eu vou estudar desse livro hoje? É isso. Além disso, time, quando você tá com inglês, assim, terrível, o meu inglês era muito ruim, time. Eu tô falando pra vocês aqui que eu fui assistir minha primeira aula, eu entendi 30%. Falando pra vocês aqui que eu fiquei no primeiro nível do inglês, tá?
porque o meu inglês, ele não era nem o básico, ele estava antes do básico. Existem aulas de inglês gratuitas, além da aula da universidade, tá? Que vai estar incluído no seu programa e que é obrigatório. Existem outras aulas de inglês que são gratuitas, por exemplo, os grupos comunitários de igreja, grupo comunitário de aluno internacional, tudo isso, eles têm aulas de inglês gratuitas para te ajudar a evoluir, tá? Existem grupos de americanos que se voluntariam para treinar inglês com internacionais. Tipo, você já viu que tem esses aplicativos aí na internet que você fala com o nativo e tal, e não sei o quê? Então, você vai estar nos Estados Unidos e existem esses grupos de nativo americanos, né, que falam inglês fluentemente, nasceram nos Estados Unidos, que se encontram com alunos internacionais e ajudam os alunos internacionais a melhorar o inglês deles. Inclusive, quando eu fiz essa matéria de speaking, de conversar no inglês, tinha essa oportunidade de falar com um estudante americano, e era bem legal, tá? Eles te ensinam bastante, são estudantes novinhos, né? Eles estão na graduação, mas é muito, muito legal, tá? Então, são alunos americanos que fazem esse voluntariado de conversar com o internacional. Além disso, uma coisa que eu tirava muito proveito nos Estados Unidos é comprar livro em inglês barato, tá? Porque nos Estados Unidos o livro em inglês é baratinho. Então eu comprei o meu primeiro livro, lembro até hoje, o primeiro livro que eu comprei foi O Poder do Hábito, The Power of Habit. Comprei o livro em inglês primeiro, acho que foi assim, deve ter sido a primeira coisa que eu comprei nos Estados Unidos quando eu cheguei lá. Na minha primeira semana eu comprei esse livro em inglês, comecei a ler o livro em inglês, demorou, eu quero até pegar esse livro um dia e mostrar para vocês, demorou muito, porque eu não sabia, né, 50% das palavras eu não sabia, e aí eu voltava e lia, mas você estando nos Estados Unidos, você pode comprar todos os seus livros em inglês e melhorar o seu inglês. Isso aqui não estava programado, né, de eu falar para você ali, né, que você pode fazer se você chegar lá com inglês muito ruim, igual eu cheguei, e eu tive que criar as minhas próprias estratégias quando eu cheguei lá. As minhas estratégias, elas foram justamente essas aí, né, comprar livro em inglês, participar dessas aulas gratuitas de comunidade, de igreja, né, conversar com o internacional, é isso, time. E assim, eu quero que vocês reflitam que como é que você vai fazer? Reflita isso daí para mim, tá? Existe uma oportunidade que te dá uma solução para o seu não saber inglês, tá? Existe uma oportunidade que te dá uma solução para você não saber inglês, né? E atrás de um mestrado, de um PhD, de um estágio acadêmico, tá? Que te ajuda a melhorar o inglês, né? Que faz te chegar até o inglês. O que é isso aqui na nossa analogia? É você entrar na piscina, tá? Então existe uma oportunidade. Você tem que se molhar, você tem que arriscar. Ou você vai se conformar que você não sabe inglês, tá? Você não vai se propor a aprender nada, você não vai se propor a melhorar nada, não vai se propor a sair do lugar, não vai buscar nada, não vai buscar o seu sonho de estudar nos Estados Unidos, vai ficar do lado de fora da piscina só observando. Daqui uns dias, as outras criancinhas que estavam ali na piscina, tá tudo nadando sem boia, e você continua do lado de fora da piscina, que você ficou com medo de se molhar. Queria muito que vocês refletissem sobre isso, time. Segue esse canal aqui, se você gostou desse conteúdo, se você quer se aprofundar sobre o processo de conseguir fazer o PhD nos Estados Unidos. Tem bastante conteúdo aqui sobre isso, tá? Comenta aqui se tiver alguma dúvida, que eu vou olhar todas as dúvidas, uma por uma, e eu vou responder uma por uma, tá? Isso é um assunto que eu gosto muito. O inglês realmente era algo que me dava muito medo, e eu quero ajudar vocês. E a sua dúvida, inclusive, pode ser tema para um novo vídeo. É isso, time.